Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha através da página Igreja Batista das Nações. Você é mais do que bem-vindo a este culto. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmos 145, do versículo 1 em diante, que tem como título um hino de louvor. Os amados que se encontrarem, se coloquem de pé para a gente estar lendo junto. Salmo 145. E diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos, e eu anunciei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém todos que vacilam e levanta todos que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, lhes dás os alimentos. Abres a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos que invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. O Senhor protege todos que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. A minha boca proclamará o louvor do Senhor. Que todos os seres vivos louve o seu santo nome para todo sempre. Feche seus olhos, vamos estar entregando ao Senhor neste momento não somente o nosso louvor, mas a nossa adoração, as nossas vidas diante do teu altar. Que cada sussurrar dos nossos lábios nessa noite seja para engrandecer o nome do Senhor, que o nome dele seja exaltado neste lugar. Senhor, assim como o salmista declara que as nossas bocas proclamarão o louvor do Senhor, o desejo do nosso coração também é que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo sempre. Que todos os seres vivos se prostrem diante daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que todos os seres vivos reconheçam o senhorio de Jesus Cristo e declarem que só há um Senhor sobre toda a terra. Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes. Que o Senhor seja exaltado neste lugar, que o seu nome seja exaltado, que o seu nome seja levado à mais alta altura, Pai. Pois é por Ti que nós estamos aqui nessa noite, Pai, para declarar a nossa adoração a Ti, Pai. Receba o nosso louvor, receba o nosso clamor, receba a oração dos seus filhos, ó Pai, da Tua igreja, de cada um daqueles, ó Deus, ó Pai, que estará entoando o Seu nome nessa noite. E que a sua palavra, Pai, que será ministrada, que será lançada nessa noite, que venha de encontro com os corações sedentos, os nossos corações, os corações de cada ouvinte, ó Pai. E que essa palavra possa ser lançada como uma semente que cai em boa terra, Senhor. E que possa gerar frutos, ó Pai, frutos dignos de louvor, Senhor, frutos que vai ecoar na eternidade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito comece desde já a ministrar os nossos corações, ó Pai, e que nós possamos deixar os nossos ouvidos sensíveis nessa noite para ouvir a Tua voz, Pai,
porque nós sabemos que o Senhor tem falado com a tua igreja, e que nós queremos estar e nós desejamos estar atento à tua voz, ó Pai, a ouvir a tua voz e obedecer o Senhor, Pai. Fala com a tua igreja, Pai. Nós estamos aqui porque nós necessitamos do Senhor, Pai. Para onde iremos nós, ó Pai? Para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna para a Tua igreja. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna para nós, o Teu povo, ó Deus. Aleluia, aleluia. Receba, Senhor, a nossa adoração nessa noite, ó Pai. Nós queremos declarar, Pai, através desse louvor que nós iremos cantar, Pai, que todos os dias nós queremos Te louvar as maravilhas do Teu amor, Pai. Receba, Pai, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia.
incomparáveis são as suas promessas para nós, a tua igreja, Pai. Vamos continuar declarando o seu santo nome, exaltando o seu santo nome através desse próximo louvor, declarando que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, Pai. E somente a ti nós renderemos a nossa vida. Aleluia. Receba nosso louvor, Pai, receba a nossa adoração, Pai. Glórias ao teu santo nome. Aleluia. Glórias ao Cordeiro de Deus. Tu és a nossa luz, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada
Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao teu santo nome. Vamos continuar adorando o Senhor com nossos dízimos, com nossas ofertas neste momento. E queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Faça desse próximo louvor que nós iremos declarar que nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que nós temos. Mas nós somos mais gratos ainda pelo maior tesouro que nós temos. O maior tesouro desse mundo se chama Jesus Cristo, que nos foi dado como herança eterna, como uma maior prova de amor tão profundo. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, é a palavra que nós queremos declarar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor real, Pai. Obrigado pela vida do seu único filho derramado naquela cruz por amor a cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado por escolher a cruz em nosso lugar, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, para declarar a nossa gratidão a Ti, Senhor. Pelo Teu amor leal, Senhor. Pelo Teu amor incondicional. Pelo Teu amor sem fim, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos alcançadas, mesmo muitas das vezes sem merecer, Senhor. E nós temos sido gratos, ó Deus, porque a Tua bondade, a Tua misericórdia tem corrido atrás de nós, como diz a Tua palavra. E nós reconhecemos a Tua bondade, nós reconhecemos o Teu amor. E por isso, neste momento, ó Pai, esse momento de nós devolvemos o nosso dízimo, as nossas ofertas, nós devolvemos com um coração grato, com um coração generoso, Senhor. Não somente não com um coração percentual em querer devolver apenas 10%, mas nós queremos devolver 100% das nossas vidas no Teu altar, Pai. Porque o Senhor tem nos abençoado muito mais do que isso, ó Pai. E como forma de gratidão, de amor, de generosidade, nós queremos depositar, Senhor, nossos dízimos, nossas ofertas nesse gasofilácio. E dizer mais uma vez, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Continue, Senhor Deus Pai, derramando das suas infinitas bênçãos sobre a Tua igreja, sobre cada família aqui representada, sobre cada lar representado, Senhor. E aonde houver, Senhor Deus Pai, um pai de família ali desempregado, ó Pai, que o Senhor possa agir em favor, Senhor. Que o Senhor possa abrir as portas, ó Pai, e que eles possam testemunhar desse amor grande, desse Deus tão maravilhoso, ó Pai. Receba nessa noite a nossa adoração, receba os dízimos e as ofertas que será colocada nesse gasofilácio. E sobretudo, receba as nossas vidas no Teu altar, Pai. E nós queremos declarar que nós somos gratos por tudo que temos. Aleluia. Jesus
continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que temos, ó Pai. Mas nós somos gratos pelo maior tesouro que nós recebemos em nossa vida. Nós somos gratos por Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória e toda a declaração. Aleluia. O profeta Abacuque, ele vai fazer uma declaração no capítulo 3 do versículo 17 do seu livro. Ele vai dizer que quando nós enfrentamos muitas das vezes contratempo na nossa caminhada, ele vai dizer que a nossa fé em Deus, ela não se abala, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E ele vai declarar que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco,
e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. E é isso que nós iremos declarar, que o meu Deus, Ele é maior que os nossos problemas, e nós não temeremos, e com Jesus nós iremos além. Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Aleluia. Os amados podem se assentar. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? O Senhor já falou seu coração? Amém. Bendito seja o Senhor. Essa semana foi a semana que tivemos aí o Dia Mundial de Ação de Graças, né? Na última quinta-feira, a quarta quinta-feira do mês. E é bom cantar, né, um tributo a Jeová, né? Agradecer por tudo que Ele tem nos dado. Família, amigos, irmãos. E acima de tudo a salvação. Amém? Meu amado, eu não sei se você lembra, na última vez que eu estive aqui ministrando a palavra, foi no dia 29/10, mês passado. E a gente falou sobre a reforma protestante, pontuamos algumas coisas, porque naquela semana era a semana da reforma protestante. Porém, antes, né, nós estávamos falando sobre os dons, né, os dons espirituais. E no último dia 15/10, nós falamos sobre os dons que estão ali descritos
em 1 Coríntios capítulo 12. E nós falamos, se você não viu, você pode procurar lá na página da igreja, tem o culto gravado lá. E nós falamos que no capítulo 12 lá, que ali são os dons, né, espirituais. Paulo, ele, nos seus ensinos, ele divide, e a gente vai ver que é uma metodologia dele, é didática o que ele faz. Ele divide os dons em 3 categorias. Isso é um princípio que eu aprendi, meu amado, é um princípio que eu sigo. Algumas pessoas falam que tem mais 2 relações, né, de dons espirituais. Na realidade, eu penso que não. Que na realidade são apenas Pedro e Tiago falando daquilo que Paulo ensinou. Quem ensina mesmo sobre dons é Paulo. Então, no capítulo 12, ele fala ali dos dons espirituais. E nós falamos que aqueles dons ali no capítulo 12... são dons que se manifestam pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo manifesta através da pessoa. E se é dom, né, não é uma dádiva dada de graça. Não é porque eu mereço. É porque o Espírito Santo quer, como nós falamos, na forma que Ele quer, quando Ele quer, Ele manifesta. É claro que pode ser desejado, pode ser aperfeiçoado, pode ser procurado. E Paulo, inclusive, vai falar isso no capítulo 14 de 1 Coríntios, falando assim que é bom que a gente procure os melhores dons. E eu vamos falar assim, nessa forma didática que Paulo ensina, eu vou seguir o padrão dele, né? Nós vamos falar hoje, se quiser, e pretendo acabar hoje, das 2 últimas divisões que ele faz de dons espirituais. Você vai ver que Paulo, ele ensina de uma forma muito profunda, meu amado. E ele ensina de uma forma profunda porque ele sabe que a igreja precisa disso. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo de número 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Amém? Se você achar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Só lembrando os irmãos, como nós temos feito, amanhã estará lá no grupo da igreja e você poderá meditar de uma forma um pouquinho mais profunda. Mas preste atenção em tudo que Deus vai falar ao seu coração para que você possa entender o que Deus quer dizer. Diz assim em 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Senhor, nós vamos falar sobre os dons nessa noite, e muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, que nos esclarece, que fala aos nossos corações e ministra sobre as nossas vidas. Que tudo aquilo que vou falar do ministrado nessa noite, Pai, possa encontrar aqui as mentes e os corações aptos a receber a boa semente, Pai. E uma vez ministrada essa semente, Senhor, ela possa frutificar para a glória do Teu nome. E que ela possa, Senhor, frutificar de forma, Pai, que alcance outras pessoas. E que essas pessoas possam, Senhor, conhecer a Ti, Senhor, e serem salvos pela graça de Cristo. Manifesta, Senhor, o Teu poder, glorifica o Teu nome, Pai. E que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo lá aos nossos corações nessa noite. Que não seja eu, mas o Senhor, Pai. Não a nós, Pai, ao Teu nome dai glória, é o que nós pedimos, Senhor. Não a nós, ao Teu nome dai glória. Amém e amém. Eu achei que ia ser arrebatado aqui, está fazendo barulho. Podeis assentar. Eu não sei se os irmãos em casa que estão assistindo ouviram, mas estava um barulhão aqui, estava tremendo aqui, rapaz. Eu falei, hoje a glória de Deus vai manifestar. Amém. Meu amado, a primeira coisa que você deve perceber nesses versículos que nós acabamos de ler, que eles não trazem uma relação tão pontual como Paulo traz. Você vai encontrar alguns autores ensinando que há várias listas de dons na Bíblia, mas na realidade, dentro da didática de Paulo, nós só temos 3. Nós já vimos lá capítulo 12, lá ele começa, meu amado,
a ensinar sobre dons. Só para você entender, a Epístola de Paulo ela foi escrita no ano 56 depois de Cristo, tá? É só para você ter como referência. Então, as igrejas, meu amado, muita gente acha assim que Jesus subiu aos céus e a igreja já estava formada. Não, as igrejas estavam se formando. Aí formou a igreja em Éfeso, formou a igreja em Corinto, formou a igreja em Filipos, e foi indo formando a igreja à medida que os discípulos iam passando. Depois da perseguição que teve em Jerusalém, com a diáspora, né? A primeira diáspora dos judeus, aonde eles iam formando a igreja, não abrindo a igreja. Abrindo igreja é um termo meio esquisito, né? Formando igreja. Obrigado, irmão. Formando igreja. E o que acontece? À medida que essas igrejas foram formando, o Espírito Santo começou a manifestar. Como manifestou lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. E houve uma necessidade de Paulo ensinar, disciplinar, falar sobre obrigado, pastor. Sobre os dons. E a primeira vez que ele ensina é lá em 1 Coríntios. Concomitantemente, ou seja, no mesmo período, ele escreveu a epístola aos Romanos. Nós vamos ver esse capítulo de Romanos hoje, alguns dons, e você vai ver que Paulo está ensinando sobre os dons. E ele divide esses dons em 3 categorias, que é importante você prestar atenção. A primeira é aquela que nós vimos, 1 Coríntios 12, do versículo 8 em diante, ele fala dos dons espirituais. São dons, poder dado pelo Espírito Santo para curar, para falar coisas que vão acontecer, de uma maneira sobrenatural. Não é uma forma da pessoa... Os outros dons, por incrível que pareça, embora sejam dados por Deus, né, sejam escolhidos por Cristo, há uma maneira de você trabalhar esses dons. E o que Pedro fala aí? Pedro fala assim, olha, servir uns aos outros. A primeira coisa que você deve entender sobre os dons, meu amado, ele é uma prestação de serviço. Os dons é uma prestação de serviço. Paulo fala isso em Coríntios, ele vai falar isso em Romanos, e ele vai falar isso lá em Efésios, que nós vamos ver hoje. Então, a primeira coisa, os dons é uma prestação de serviço. Você recebe os dons para servir alguém, no caso, o corpo de Cristo. Dentro daquilo que Deus te colocou para fazer, e você vai se espantar que tem dons para todo mundo, e todo mundo tem dons, você vai ver que o que Deus te deu não é para se vangloriar. Não é para a pessoa achar que ele é o dono. Nós não somos dono de nada, meu amado. Nós não somos donos nem da nossa própria vida, porque se Deus quiser tirar minha vida agora, Ele tira. É só Ele fazer assim na válvulazinha do coração. Tchum, pronto, acabou. Mas os dons, meu amado, ele é uma forma de você servir ao corpo de Cristo, servir a Cristo. Aí Pedro fala assim, ó, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Reconheça o seu dom, reconheça o seu talento, como nós falamos, né, na parábola dos talentos. Na realidade, a gente vê ali os dons sendo repartidos, como bons despenseiros. Despenseiro é aquele que administra, meu amado. O despenseiro é aquele que recebe para poder administrar. Bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Não é porque o irmão Anderson age de uma maneira ou faz alguma coisa, não é porque o pastor faz, não é porque algum irmão faz que você deve imitar. Por quê? Porque cada um vai manifestar de uma forma os dons que Deus deu para ele. É claro que alguns dons se repetem na igreja, é claro que alguns dons se manifestam de forma diferente, mas a gente precisa entender essa palavra que é a multiforme graça de Deus. É Deus que escolhe, é Deus que dá, é Deus que vai te usar da forma que Ele achar melhor, no momento que Ele achar melhor. É interessante, meu amado, que às vezes você começa a ser usado com um dom, de repente esse dom para. Aí você fala assim, uai, o dom acabou? Não, porque Deus tem outro processo. Talvez no lugar que você vai, ou no lugar que você vai estar, necessariamente aquele dom não seja necessário para aquele momento. Só para você entender. Então, às vezes você vai ser usado com o dom, e às vezes a pessoa fica insistindo com um dom que, eu era assim lá no passado, eu fazia assim, meu amado, foi assim, naquele tempo que Deus quis, talvez agora Deus quer você de outra forma. E Pedro continua falando, se alguém fale de acordo com os oráculos. Eu vejo aqui, meu amado, que Pedro
só para você entender onde nós vamos entrar, dividiu também em duas categorias. Quando ele fala assim, que alguém fala, ele está falando do sobrenatural, daquilo que é sobrenatural, dos dons espirituais. E quando ele fala assim, e se alguém serve, ele está falando dos ministérios. Ele está falando daquilo que... por que eu estou explicando isso? Porque algumas pessoas, alguns estudiosos, vão pegar esse trecho e falar assim, que isso aqui são outra lista de dons. Não é, meu amado. Quando você pega e estuda a fundo, você vai ver que Pedro está disseminando aqui, está ensinando somente o que Paulo já havia falado. Tanto é que nas epístolas de Pedro, se eu não me engano é na segunda, ele fala assim, tem coisas que Paulo ensinou que é difícil de explicar. O próprio Pedro fala assim, olha, tem coisas que Paulo ensinou que é difícil de explicar. Então você vê que muitas dessas epístolas que são chamadas universais, né? Essas que é escrito por Pedro, por Tiago, né? Por João, e eles vão falar de coisas que já foram ensinadas. Eles vão estar ali apenas corroborando, ou reafirmando, ou acrescentando coisas que precisavam ser esclarecidas, tá? Abra sua Bíblia comigo agora, em 1 Coríntios capítulo 12. Para mim, meu amado, se você quiser aprender sobre dons e estudar sobre dons, esses 3 versículos que vamos ler são os essenciais. É da onde você deve partir para entender tudo aquilo que Paulo vai ensinar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6, diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Nesse capítulo 12, Paulo vai desenvolver esse versículo 4. A partir do versículo 8 em diante, embora ele cite os outros, ele vai desenvolver os dons espirituais. Aí ele continua falando assim no versículo 5, e também há diversidade nos serviços. Presta atenção que ele muda a palavra. Lá em cima ele usa a palavra dons no sentido de coisas sobrenaturais. Aqui, no versículo 5, ele já muda a palavra. Ele fala assim, há diversidade de serviço, daquilo que é prestado para alguém. Aí ele continua, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações. Você vê que ele usa 3 palavras distintas para ensinar. Dons, versículo 4, diversidade de serviço, versículo 5, e diversidade de realizações, versículo 6. Nós falamos no culto do dia 15 do 10, eu acho que esse foi mesmo, 15 do 10, sobre essa primeira parte, sobre o versículo 4. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 5 e 6. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre a diversidade no serviço. Tá? Então, abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4, versículo 8. Eu sei que os irmãos devem achar estranho o meu jeito de pregar, né? A gente mais ministra mostrando o que a Bíblia ensina, porque é o necessário, meu amado, tá? Então, o versículo 5 lá de 1 Coríntios fala assim, há também diversidade nos serviços. Presta atenção na palavra, nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E lá em Efésios, eu não vou ler o capítulo todo, mas você lê o capítulo todo. Eu vou ler apenas 2 versículos, mas é importante que você leia. Eu vou citar depois alguns versículos. Eu vou ler 2 versículos em Efésios. O versículo 8 diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso aqui tem uma explicação desse versículo, meu amado, eu não quero entrar, mas eu quero que você preste atenção que o ato de Cristo ter sido glorificado manifestou para a igreja os serviços que deveriam ser prestados, tá? Os dons aqui estão relacionados com os serviços que Paulo fala. Aí ele diz assim, pula para o versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para esse versículo 11, que é onde nós vamos ficar agora. Você vai encontrar pessoas falando que pastores e mestres é uma só terminologia. Não é. É porque tem houve uma transliteração, não, uma compilação da Bíblia em que eles tiraram, houve um erro, igual a gente digita e erra, né? Eles tiraram esse I. Então ficou em nos originais você encontra assim, e outros para pastores e mestres. Mas na realidade foi um erro de compilação. Na realidade são 5 dons que Paulo, falando aos Efésios, diz aí: apóstolo, profetas, evangelistas, pastores
e mestres. Essa diversidade de serviço, meu amado, a primeira coisa que você deve entender é o que significa essa diversidade nos serviços. O serviço aí, na realidade, o termo certo na tradução são ministérios, tá? Serviços aí deveriam ser traduzidos como ministérios, né, no original. E o que eles representam? Eles representam os cargos repartidos ou distribuídos. Aquilo que foi distribuído, aquilo que diferentes pessoas receberam para prestar serviço como ministério. Daqueles que, pelo pedido de Deus, né, promove a religião entre os homens. Eu estou lendo o que significa no original. Eu vou ler essa última parte para você entender. Daqueles que, pelo pedido de Deus, ou seja, uma ordem dada por Deus, Deus não pede, né, Deus determina, promove a religião. A palavra religião aqui é no sentido original da palavra, do latim, que é religar. Tá? A palavra religião em si, ela não é errada, viu, amado? Errado é como se usa ela. Mas aqui significa aqueles que são usados por Deus, aqueles que foram determinados por Deus para prestarem um serviço religioso, que religa o homem a Ele. Os irmãos entenderam o conceito? Para você entender o que nós vamos falar. Então, quais são esses cargos ou funções? Outra coisa que eu preciso chamar a atenção, isso aqui não é uma hierarquia, tá? Não há hierarquia, embora você vai encontrar em algumas igrejas isso aqui hierarquizado. O pastor, depois o evangelista, depois... Agora eles estão mudando um pouquinho, agora vem o apóstolo e vai mudando, porque descobriram que o apóstolo vem na frente do pastor, né? Então, talvez seja por isso que eles mudaram. Mas não tem nada a ver com hierarquia, meu amado. Tem a ver com pessoas que Deus levanta na igreja, com determinados dons que nós vamos falar a partir de agora, como são esses dons. E uma coisa que eu quero falar para você, nem todo mundo recebe esses dons. São pessoas específicas, meu amado. Eu não sei se você lembra, quando Jesus foi escolher os 12 apóstolos. Os apóstolos eram discípulos, amém? Mas nem todos os discípulos eram apóstolos. Porque lá em Lucas, Mateus, seja lá, Mateus 10, Lucas 6, Marcos 3, fala assim que Jesus passou a noite, principalmente Lucas capítulo 6, passou a noite no monte orando, e assim que desceu, entre os discípulos que estavam ali esperando ele descer, ele escolheu os 12. Então preste atenção, entre todo o povo de Deus, Deus vai sempre escolher algumas pessoas para quê? Liderar. Esses dons aqui, meu amado, são de quem administra a igreja. Então nem todo mundo tem chamado de pastor. Infelizmente, hoje muitas pessoas abrem uma porta e se declaram pastor. Pastor, meu amado, não é de carteirinha. Pastor não é de diploma. Pastor é aquele que Deus chama para ser pastor. Amém? Da mesma forma, os outros que nós vamos explicar aqui, os apóstolos, os profetas, porque ainda existe, viu, meu amado? Por incrível que pareça. Aí você fala assim, mas existem os apóstolos. Aí vem aquela discussão, né? Os apóstolos, como foram os apóstolos de Cristo? Não. Você vai ver que aqui o significado é outro. Aqueles apóstolos, meu amado, como a Bíblia diz, eles foram os fundamentos, a base da igreja primitiva. Assim como os profetas foram a base da religião judaica, que apontava para Cristo, e Cristo é a pedra angular, e os apóstolos é a base da igreja. Tanto é que em Apocalipse, quando fala da cidade santa, você vai ver que ela tem como base o quê? Os apóstolos. Quem conhece lá a metáfora, lá sabe que a base... O que acontece? Esses apóstolos que foram escolhidos para Cristo, eles são únicos. Por quê que são únicos? Porque para eles, você vai encontrar várias passagens, Jesus falando assim, a vocês foram dado o direito de conhecer as coisas ocultas para que ensinem outras pessoas. Ou seja, eles foram escolhidos como para ser os primeiros líderes, para alicerçar a igreja. Porém, meu amado, ao longo do livro de Atos, né, da história da igreja, você vai encontrar outros apóstolos. Barnabé é considerado um apóstolo, não na esfera dos 12, mas no sentido que nós vamos ver aqui. Então, só para você entender que existe os apóstolos de Cristo, foram únicos e exclusivos, são a base da igreja, onde foi
alicerçado, a partir de Cristo, a pedra fundamental, todo o ensinamento da igreja. Esses são os 12 apóstolos. Mas, acima desses, Deus levantou alguns com esses dons. E talvez você seja um. Se você assim, que isso, irmão? Sim. Você vai ver, nós vamos ver isso aqui. Outra coisa, meu amado. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, como eu falei, e aos Romanos, ele escreveu no ano 56 depois de Cristo. Quando ele vai escrever aos Efésios, já é o ano 60, 61 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 4, 5 anos depois que ele havia escrito a epístola aos Coríntios. Por que é importante você saber disso? Porque se lá em Coríntios você vai encontrar no capítulo 12, versículo 28, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, você vai encontrar Paulo fazendo a relação de apóstolos, profetas e o outro agora que eu esqueci. Nós vamos ver daqui a pouco. Aí o que acontece? Ele escreveu essa carta aos Coríntios em 56 depois de Cristo, do nascimento de Cristo. E ele está escrevendo aos Efésios 60, 61 depois de Cristo. Ou seja, ele viu que para os Efésios era necessário ele explicar o que estava contido lá na carta aos Coríntios. Os irmãos entenderam? E ele pega especificamente 5 dons. Mas esses dons você vai encontrar também em Coríntios. Porque lá no capítulo 12 não é só relacionado os dons espirituais. Você vai ver também que tem dons pessoais, que nós vamos ver daqui a pouco, e esses dons ministeriais. Então, resumindo até aqui, capítulo 12 de Coríntios, versículo 8 ao 11, vai falar de dons espirituais. Um pouco abaixo, você vai encontrar Paulo fazendo uma dissertação, uma explanação sobre os dons pessoais, que nós vamos ver que está lá em Romanos, e esses dons ministeriais. Só que ele faz de forma indireta. Por isso que, para os Efésios, ele vai ser mais específico. Ele vai falar assim, olha, para que a igreja seja regida, para que a igreja seja administrada, precisa de 5 dons. É interessante, meu amado, que esses dons aqui, o apóstolo, o profeta, evangelista, pastores e mestre, não são dons que manifestam, a pessoa é o dom. Não sei se você entendeu, a pessoa é o presente para a igreja. O dom, que é uma dádiva, a graça, não é um dom que manifesta na pessoa, a própria pessoa já o é. Então, nem todo mundo vai ser, meu amado, apóstolo, nem todo mundo vai ser profeta, nesse sentido aqui, nem todo mundo vai ser evangelista, são pessoas específicas. São pessoas específicas. Aí eu volto a falar, qual que é o problema das igrejas hoje? As pessoas confundem dar cargo para as pessoas, em vez de procurar no meio da igreja aqueles que realmente Deus escolheu para ser os apóstolos, os evangelistas, os profetas da igreja. Os irmãos entenderam? Amém? Entenderam qual que é a diferença? Deixa eu só ver aqui. Quando Jesus fala assim, em Mateus 22, 14. Põe aí, por favor, irmão. 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você ouve muitas pessoas citando esse versículo para falar de salvação, que nem todo mundo vai ser salvo. É também, mas você precisa ler o contexto. Mas esse termo aí, nesse versículo, nesse contexto e em alguns outros, está falando assim, que nem todos foram chamados para ser apóstolos. Nem todos foram chamados para ser os líderes da igreja. O que tem de gente hoje forçando ser líder na igreja, meu amado? Igrejas que saíram de outras porque o camarada não tinha dom e as pessoas não reconheciam que ele tinha um dom. Deus não chamou ele para ser, ele vai lá e força para ser líder. Aí você fala assim, mas a igreja cresce, meu amado. Se você pregar os que as pessoas querem ouvir, junta a pessoa. Quando você prega o que Cristo quer, nem Cristo, meu amado, era bem ouvido. Uma pregação de Cristo, um punhado de gente foi embora e ele falou assim para os discípulos, para os apóstolos, vocês também não querem ir embora, não? Então, quando Jesus fala assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, está falando assim, que nem todos que estão na igreja, os discípulos dele, são chamados para exercer esses ministérios. Então, guarde no seu coração, meu amado, guarde no seu coração. E louve a Deus por aqueles a quem Deus levanta para liderar a igreja. O que é um apóstolo? Efésios capítulo 4, versículo 11. Apóstolo no original significa um delegado, mensageiro, alguém enviado com ordens.
Quando você lê o capítulo 10 lá de Mateus, por exemplo, você vê que Jesus escolhe os 12, e no capítulo 10 todinho, ele passa todo o capítulo dando ordens. Não sei se alguém já reparou isso, em falando, ó, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. Um apóstolo, meu amado, no sentido da palavra é esse, aquele que recebe um trabalho específico para fazer. Eu, no meu ponto de vista, dentro do meu conhecimento daquilo que eu leio na Bíblia, para mim o apóstolo seria hoje o que nós chamamos de missionário. Alguns falam que é o evangelista. Por quê? Porque o missionário é aquele que a gente vê na igreja que tem um dom específico. Ele tem, geralmente o missionário, ele vai ser também evangelista, pela maneira de falar, mas ele recebe da igreja a delegação de ir para algum lugar. Ele é enviado para algum lugar, em nome da igreja, vamos falar aqui da nossa igreja, Igreja Batista das Nações, sobre a bênção do pastor e da igreja para fazer algo. Os irmãos entenderam o que é o apóstolo? Então, nesse texto aí de Efésios 4, quando Paulo fala assim que alguns são escolhidos para ser apóstolos, ele está falando nesse sentido, alguém que foi enviado com uma ordem, alguém que recebeu uma delegação, um delegado. É aquele que foi enviado para fazer algo. Esse é o sentido do apóstolo. Aí eu pergunto para você, todo mundo na igreja vai ser enviado? Não vai. Não vai, meu amado. Eu tenho experiência de algumas pessoas que eu conheci que foram para um país, ficaram lá um mês e voltaram. Por quê? Porque foram enviados sem ter sido chamado, sem ter sido delegado por Deus primeiro e depois pela igreja. Ele só foi o quê? Enviado pela igreja. Estou falando de coisas que eu conheço, meu amado. Isso acaba o quê? Virando problema. Qual que é o problema, meu amado? Quando a gente não observa o que a Bíblia ensina, a gente faz com que uma igreja seja uma igreja doente. A gente faz com que a igreja não funcione como Deus quer. A segunda coisa o segundo dom ou ministério que nós temos aí, serviço, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 4, 12, 6 e capítulo 4, versículo 11, é profetas. Meu amado, profeta você tem que entender, quando você estiver lendo a Bíblia e encontrar a palavra profeta, você tem que ler o contexto para ver qual é o sentido de profeta que está sendo falado ali. Nós temos os profetas no Antigo Testamento, que foram homens levantados por Deus para cumprir um propósito, um apóstolo, enviados, por exemplo, Jonas foi enviado a Nínive, amém? Elias era constantemente enviado a quem? A Israel, em primeiro lugar, a Acabe e a Jezabel, para profetizar. Então, nós temos os profetas no estilo do Antigo Testamento, que foram aqueles que apontaram principalmente para a vinda de Cristo. Nós temos os profetas do Novo Testamento, quer ver um exemplo? Atos capítulo 11, versículo 27. Atos capítulo 11, versículo 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém. Ali não está falando um profeta, está falando que na igreja de Jerusalém haviam profetas para Antioquia. Pode passar. E apresentando-se um deles chamado Ágabo, agora é um profeta, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Isso aí é um profeta. Então nós temos os profetas do Antigo Testamento e nós temos os profetas do Novo Testamento, aqueles também que prevê o futuro. Mas aqui no texto de Paulo, principalmente, não é só nesse sentido de prever futuro, principalmente aquele que declara aos homens o que recebeu por inspiração. O profeta, meu amado, ele só não vai prever o futuro, mas, por exemplo, o camarada está lendo a Bíblia lá e o Espírito Santo ministra no coração dele uma palavra, e ele fala assim, olha pastor, eu quero falar uma palavra para a igreja. O problema é que hoje as pessoas ouvem tantas coisas aí, né, que ele já não sabe se é o Espírito Santo que está falando com ele. Mas quando você tem convicção que é o Espírito Santo, meu amado, você está sendo usado. Mas mais do que isso, meu amado, profeta aqui no sentido ministerial, ele é aquele que ensina com profundidade. Sua autoridade e comando em palavras de relevância defendem a causa de Deus e estimulam a salvação dos homens, movidos pelo Santo Espírito para o profeta falar, tem a capacidade e autoridade para instruir, confortar, encorajar, repreender, sentenciar e motivar seus ouvintes.
Então, aquele que na igreja, não é aquele que começa a falar em língua e depois fala, isso existe, meu amado, e ainda acontece, mas no sentido aqui é aquele que, movido pelo Espírito Santo, ele tem uma palavra. Quando o pastor chama alguém e vai encorajar, quando você é levado, você está sendo usado como profeta, mas existem pessoas específicas que Deus escolheu para poder exercer isso para a igreja, como liderança da igreja. É por isso, meu amado, que a igreja não pode se concentrar apenas numa pessoa. Quando se concentra só numa pessoa, é uma igreja que pode correr o risco de ficar aleijada em algumas áreas. É por isso que tem igrejas cheias do poder do Espírito Santo, mas sem conhecimento. Os irmãos entenderam? Por quê? Porque falta, às vezes, nós vamos ver um mestre, às vezes falta um profeta no sentido daquele que ensina, que instrui, e acaba que a igreja vira uma bagunça, né? Vamos falar assim. Então, meu amado, o apóstolo é aquele que é enviado, o profeta é aquele que é levantado para, inspirado pelo Espírito Santo, principalmente, ensinar, instruir, encorajar, confortar, repreender, a parte que ninguém gosta, né? Quando a palavra repreende, né? A puxadinha de orelha. Atos capítulo 15, versículo 32. Judas e Silas, que eram também o quê? Profetas. Judas, aí eu não vou entrar no termo não, mas eu acredito que seja o irmão de Jesus, tá? Para quem não sabe, Jesus tinha um irmão que chamava Judas, tá? Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Vocês entenderam qual que é o papel do profeta aqui, que Paulo fala? O ministério do profeta? É aquele camarada que o pastor, por exemplo, vou dar um exemplo assim, o pastor escolhe alguém e fala assim, olha, o pastor olha e fala assim, esse camarada aqui tem uma palavra boa de consolo, aí monta um conselho, um gabinete para aconselhamento pastoral. Às vezes o pastor não vai exercer, mas ele escolhe alguém para exercer, e aquele camarada realmente, ele tem um dom de profeta, aquele que consola, que conforta, que instrui. Aí chega lá uma pessoa com problema, ele conforta, porque o problema está causando dor, e ele instrui, olha, faça desse jeito que vai dar certo, e ele consola. Os irmãos entenderam? Então, profeta não é só que profetiza aí, não, meu amado. Profeta é aquele que exerce um ministério. A igreja precisa de pessoas que exerçam esse ministério. Isso aqui não é um papel só de um homem não, viu, meu amado? Tudo isso aqui é tanto para homem quanto para mulher, tá? Só para deixar bem claro, viu? Só para deixar claro, né? Atos 21, 9. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Então não é só um ministério de homem, tá? Só para deixar claro que Deus não faz acepção, nem de cor, nem de estado social, nem se é homem, se é mulher. Deus é Deus e pronto, amém? O outro ministério aí, meu amado, evangelista. Evangelista já é um pouco mais específico, a pregação de uma pessoa que é evangelista. Ele é mais aquela pessoa que se preocupa com a salvação das almas. Não que o pastor não preocupe, não que o apóstolo não preocupe, não que o profeta não preocupe, mas o evangelista ele nasce com esse amor profundo assim de resgatar almas. É aquele que traz boas novas. Por isso que eu falei que muitas vezes o missionário, ele tem, de certa forma, também esse dom, essa capacidade de evangelista. Porque senão o camarada não sai do Brasil para ir para um país fechado, né? Para ser perseguido, para ser apedrejado e para salvar 1 ou 2 almas, né? E, às vezes, nossa, eu salvei só 2 almas, fiquei 10 anos salvei 2 almas. Mas aqueles 2 caras que ele salvou lá, impactou o mundo, né? A gente sabe que tem algumas histórias assim. Evangelista, aquele que traz boas novas... É um nome dado no Novo Testamento aos mensageiros da salvação através de Cristo. Não eram apóstolos, aqueles 12 apóstolos, mas entre os discípulos haviam evangelistas, tá? São equipados pelo Espírito Santo com um dom especial para evangelização, ou seja, levar a pessoa ao arrependimento, amém? A evangelização, meu amado, que é diferente de discipulado, tá? O que Jesus mandou a igreja fazer? Ide, pregai o evangelho e ensinar. Ou seja, não é só a evangelização leva a pessoa ao arrependimento e o discipulado leva à santificação. Amém? Só para os irmãos entenderem. E o que acontece?
O evangelista é aquele camarada que faz aquele primeiro contato, né? Geralmente tem esse dom que faz a pessoa se arrepender e buscar a salvação em Cristo Jesus. Aí vem o pastor para discipular, aí vem o mestre para ensinar. Vocês estão entendendo como que a igreja funciona quando os ministérios são exercidos? Um exemplo que nós temos, meu amado, na Bíblia, que é clássico, né? É o exemplo de Filipe, né? Eu não vou ler todo, mas você pode ler o capítulo 8, mas eu queria ler Atos 21:8. 21:8. Mas você pode ler o 8, né, que fala quando ele, né, foi levado pelo Espírito Santo para pregar, né? Atos 21:8. Diz assim: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista. Ele era reconhecido como evangelista, um ministério de evangelista. Lembrando, meu amado, você pode até chamar a pessoa de evangelista, pode até chamar de apóstolo, mas a Bíblia não está falando de cargos. Está falando de pessoas como dom, aquela pessoa que exerce essa função. E Felipe é um deles. O outro exemplo que nós temos, que é chamado de evangelista, assim, dessa forma, como Paulo está ensinando, é Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, ser sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. O evangelista, por que Paulo está falando isso para Timóteo? Que Timóteo foi enviado como o primeiro a exercer a função numa igreja. O evangelista geralmente é aquele que abre a igreja, viu, meu amado? Não significa que todo mundo que abre a igreja é evangelista, mas o evangelista geralmente é aquele que chega num lugar, abre, enche a igreja de gente, aí depois ele quer ficar como pastor da igreja. Geralmente Deus fala assim: não, agora você vai para outro lugar que eu já levantei um pastor para ir. Porque é assim que funcionam as coisas no corpo de Cristo. Não tem como, meu amado, o coração exercer a função do cérebro. Não tem como o pulmão exercer a função dos rins. Não vai dar certo. Pode até funcionar um tempo, mas não vai dar certo. Os irmãos estão entendendo? Tem certas pessoas que têm certas funções. E quando isso é bem colocado, meu amado, na igreja, a igreja tende a fazer o quê? Fluir. Agora nós vamos falar sobre aquele que todo mundo conhece, né? Pastores, né? Lá em Efésios 4:11 vai falar de pastores. A palavra grega, meu amado, no original para pastores, aí nesse texto, né, eu não vou ficar falando em grego não, mas ela que foi empregada aí, traduzido para pastor, significa pastor de ovelhas. Simplesmente assim, ó, pastor de ovelhas. Por quê? No sentido de pastor, no sentido judaico da Bíblia, aquele que administra o aprisco. O pastor, meu amado, é aquele que administra a igreja em nome de Deus. É por isso que você tem alguns textos na Bíblia que você tem que prestar atenção. Hebreus fala assim, que não é para a gente, né, fazer o pastor sofrer, né, que a gente tem que obedecer para que ele administre da melhor forma possível, né, porque ele é que vai prestar conta das nossas almas a Deus. Pedro vai falar assim: olha, não seja ganancioso, você que é pastor, né, não com soberba, né, impondo poder, mas como aquele que vai entregar as ovelhas ao sumo pastor, que é Cristo Jesus. E isso mostra, meu amado, essa posição de pastor. O pastor é aquele que lidera, que administra, que é o presidente da igreja, no sentido da palavra mesmo, tá? Por quê? Porque você tem que olhar como aquele pastor do aprisco, que Jesus vai usar como metáfora lá em João 10, que é aquele que vê que vem o inimigo e faz o quê? Protege as ovelhas, que é aquele que apacenta as ovelhas, que é aquele que vê que a ovelha saiu, né, que está ferida, está machucada, ele vai atrás. É nesse sentido que Paulo está falando, que colocou alguns como os pastores, né? Aquele que fica atento aos inimigos que tentavam atacar o rebanho, defende o rebanho dos agressores, cura a ovelha ferida e doente, acha e salva a ovelha perdida, presa em armadilha, ama o rebanho, compartilha a sua vida dessa forma, né? É o que Jesus fala de forma metafórica lá em João 10, né? 1 Tessalonicenses 5:12. 1 Tessalonicenses 5:12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço, eu falei Hebreus, mas é Tessalonicenses, os que trabalham entre vós e os que presidem, o sentido ali é pastoreia, tá? Presidem no Senhor e vos admoestam, e que o tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz. Ou seja, considere, meu amado, aqueles que estão. E eu vou te falar, também não significa, meu amado, que cargo na igreja, embora que, como na nossa igreja, que nós usamos como função.
Tem o pastor Wellington como pastor auxiliar do pastor da igreja. Mas quem que é o presidente da igreja? É ele, o pastor Tércio. Os irmãos entenderam a diferença? Embora a gente use como cargo e função, aqui o sentido é daquele que dirige. É por isso que a gente deve respeito ao pastor, porque a Bíblia ensina que é assim. Porque quem vai prestar conta de todos nós, meu amado, de certa forma, talvez não literalmente, é ele. Sabe por quê? Se eu pregar aqui alguma coisa, meu amado, que fizer você desviar, eu que vou dar conta. Os irmãos estão entendendo o peso que é? Então é nesse sentido que Paulo está falando. Aí eu falo para você, todo mundo que está num púlpito é pastor? Não é. De jeito nenhum. Não é. Tem muita gente que tomou posse da função de pastor em algumas igrejas. E nessa parte de Efésios, meu amado, para terminar, para a gente ir para outra parte, nós temos os mestres, tá? A palavra mestre, meu amado, no original, como eu falei, meu amado, tem outros versículos aqui, que amanhã, na hora que eu compartilhar, os irmãos vão poder ler, tá? Eu estou só dando uma passada para você ver que é muito mais profundo do que a gente passa correndo ali e vê, né? A palavra mestre, no original, significa professor. Então, não é o que administra, não é o que evangeliza, não é o que é enviado, é aquele que ensina. Aí diz assim, alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres do homem. Alguém que é qualificado para ensinar, daqueles que nas assembleias dos cristãos encarregavam de ensinar, assistidos pelo Espírito Santo. Não é meramente uma pessoa formada, meu amado, num curso de teologia. Não estou falando que é necessário, mas estou falando que aqui está falando de um dom. Uma pessoa que tem o dom de ensinar. E como que essa pessoa faz para melhorar, né, para trabalhar esse dom? Ele vai aprender mais, aí ele vai fazer um curso de teologia, ele vai fazer. Mas aqui está falando especificamente de alguém que tem um dom de ensinar. Jesus falou assim, a ninguém chamais de mestre, porque um só é o vosso mestre, né? Ele estava falando dele. Mas ele deixou algumas pessoas, meu amado, que inspiradas pelo Espírito Santo é capacitado para ensinar a igreja. E esses já existiam desde a igreja primitiva. Atos capítulo 3, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Os profetas que falam de Deus de uma maneira assim revelada, profunda da palavra, e haviam os mestres. Apolo, não sei se você conhece na Bíblia, né, quando Paulo cita ele lá em Coríntios, era considerado um excelente mestre, principalmente das questões judaicas. Tanto é que eles têm uma discussão se quem escreveu o livro de Hebreus foi Apolo ou se foi Paulo, de tão profundo que é. Para você ver o nível que era. Então fala assim, que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quem eram? Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, Tetrarca e Saulo. Saulo ali, vocês sabem quem que é, né? É o Paulo. Esses eram profetas e mestres. Se eram os dois ao mesmo tempo, ou se entre eles uns eram profetas e outros eram mestres. Eu não me preocupei em ver o contexto ali do original para ver, mas fala que haviam. Você vê que eles tinham essa preocupação, meu amado. A igreja primitiva tinha essa preocupação de reconhecer esses 5 ministérios. Eles tinham essa preocupação de fazer esses 5 ministérios funcionar na igreja. Quais são? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. As igrejas que eu conheço que trabalham dessa forma são igrejas que são sadias, meu amado. Não estou falando que são igrejas que não têm problemas, porque é impossível ter igreja que não tem problema, mas os problemas são mais fáceis de resolver. Quando a igreja concentra o poder só numa pessoa, meu amado, quando uma pessoa se declara algo que Deus não escolheu ele para fazer, eu vou dar um exemplo para você. O camarada às vezes foi escolhido para ser mestre, para estar na escola bíblica, ensinando. Aí ele quer ser o quê? O dono da igreja, o pastor da igreja. Aí se autodeclara, por exemplo, apóstolo. Vai funcionar? Vai. Se ele aplicar uma técnica administrativa humana, vai funcionar. Mas o problema é, as almas estão sendo salvas? Está gerando santificação? Ou só inchaço da igreja? Os irmãos entenderam? Então, meu amado, o propósito, e qual que é o propósito desses ministérios? Aí nós vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 12. Efésios capítulo 4, versículo 12. Por que tem que existir esses 5 ministérios na igreja?
Qual que é o propósito, o motivo? Por que Deus quer que seja dessa forma? Com vistas ao perfeito... Lembra, meu amado, que eu ensinei? Paulo escreveu 1 Coríntios no ano 56. Agora ele está escrevendo aos Efésios 5 anos depois. Então ele está falando assim, olha, por que tem que ter esses ministérios na igreja? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, ou seja, o aperfeiçoamento dos santos é um ensino constante, o desempenho do seu serviço, ou seja, que cada um saiba exercer o seu papel na igreja, para a edificação do corpo de Cristo. O evangelista vai lá e ganha alguém, ele está edificando o corpo de Cristo, até que todos cheguemos. Qual que é o propósito principal? A unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, porque é em Cristo, meu amado, que nos é revelado Deus. A perfeita varonilidade, ou seja, varonilidade está falando assim, que seja um cidadão, um homem ou mulher, né, perfeito, íntegro, no sentido de ser reto, tá? A medida da estatura e plenitude de Cristo. Alguém fala assim, nossa, mas eu vou ser igual a Cristo? A Bíblia que fala que você tem que ser. Não é eu não, é a Bíblia. A medida da estatura e da plenitude de Cristo na sua vida. Isso é um trabalho do Espírito Santo e do ensino na igreja, meu amado, de quem está aqui ministrando. Versículo 14. Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Quando uma igreja é bem ensinada, quando uma igreja é bem instruída, quando temos profetas, quando nós temos bons professores, quando nós temos pessoas ensinando, quando nós temos pastores que preocupam com a igreja, mas, meu amado, dificilmente a pessoa é enganada por doutrina falsa. Amém? Esse é o propósito, meu amado. Lá depois, Paulo, lá em 1 Coríntios 12, 6, ele vai falar assim, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. E ele vai falar de diversidade nas realizações, 1 Coríntios 12, 6. Essa diversidade, meu amado, nas realizações, a palavra no original significa uma capacidade para realizar e fazer algo. Então nós falamos dos dons ministeriais, 1 Coríntios 12, 4. Nós falamos dos dons ministeriais, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5. Agora nós vamos falar dos dons pessoais. Esses dons aqui, meu amado, é bem específico. Esses dons aqui, eles estão dentro de você. Esses dons aqui você sabe que você tem. E esses dons aqui, meu amado, é Deus que escolhe as pessoas. Ele não nos obriga a exercê-los, viu? Tá? E nenhum desses dons aqui, tanto ministerial quanto os pessoais, Deus nos obriga. É uma opção sua querer exercer. E Paulo vai falar assim em Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque a graça que me foi dada, digo, a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Ele já começa falando do dom pessoal assim, olha, você tem um dom, mas não acha que você é melhor do que o outro, não. Amém? Não pense além do que, ou seja, se Deus te deu um dom, esse dom, exerce ele. Não acha que você é melhor do que o outro, porque você tem esse dom, não. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé, ou seja, a medida daquilo que Deus ministrou no seu coração. A cada um, porque assim como um só corpo temos muitos membros, aqui ele vai fazer a mesma alusão do capítulo 12. Romanos foi escrito no mesmo ano da carta aos Coríntios, tá? A mesma corpo, muitos membros, mas nem todos membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aí ele vai explicar, ó, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado, ou seja, não é porque você merece, é porque Ele quis dar. Aí vai falar dos dons. Meu amado, ele não vai falar de todos, não. Ele vai falar de alguns, porque ele já explicou lá em Coríntios, amém? Depois ele vai explicar em Efésios, mas aqui ele está explicando para os romanos. Aí vai falar assim, olha, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo, e o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. Então ele pontua alguns dos dons que ele já havia citado lá em Coríntios, mas aqui ele vai falar como que você vai exercer esse dom de uma forma mais pessoal. Aí ele começa falando assim, ó, no versículo
6. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Profecia aqui, meu amado, é mais parecido com a profecia que ele fala em Efésios. Entender as Escrituras e saber explicá-las. É um dom pessoal de quando a pessoa lê a Bíblia e ela tem aquela capacidade, assim, o Espírito Santo vem e faz assim, e ele consegue mostrar para as pessoas com clareza o que Deus queria falar, conforme Deus queria falar. Aí como é que você julga isso? Se o que está sendo ensinado e falado está de acordo com a Bíblia. Por quê, meu amado? Não existe mais revelação. Deus não tem nada mais oculto para nos revelar no sentido do Antigo Testamento. Se aparecer alguém falando para você assim que teve uma nova revelação, pula fora, meu amado. Sai fora, porque é um engano do diabo. Toda revelação já está na Bíblia. O que precisa é ela ser desvendada para você. O Espírito Santo te capacitar a entender. É nesse sentido que Paulo está falando nessa profecia. Entender as Escrituras ou explicá-las. Não por revelação direta, mas pelo estudo cuidadoso da palavra, completa e infalível, desvendada pelo Espírito Santo. Aí tem uns versículos aqui, eu não vou citar agora não, explicando isso. É quando você mergulha, meu amado, na Bíblia, e o Espírito Santo vai te mostrando com clareza. É por isso que ele fala assim, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Porque quando mais fé você tem nas coisas de Deus, meu amado, mais profundo ele te leva para as Escrituras. Lembra de Ezequiel? Me mostrou um rio que no começo estava nos meus pés. E eu andei, acho que lá fala 1000 côvados, não lembro mais, e dava-me no joelho, depois no ombro, depois virou um rio que eu não podia nadar. Assim é a revelação de Deus para nós, meu amado. Você começa entendendo coisas simples, e Deus, à medida da sua fé, como Paulo fala aqui, Ele vai afundando, amém? Ele vai, sabe por quê? Senão você não suporta. Senão fica vendo essas coisas que a gente vê aí nas redes sociais. Cada um tentando ser mais doutor do que o outro na Bíblia. Aí você vai ver a explicação do camarada. Meu amado, pega a Bíblia. Tudo aquilo que precisa ser explicado está na Bíblia. Eu não sei se vocês estão lendo a Bíblia o ano todo, né? Como a gente propôs no começo do ano. Eu estou lendo. Leia os últimos capítulos de Ezequiel e compare com os últimos capítulos de Apocalipse. Você fica assim, boquiaberto. Como que Ezequiel conseguiu descrever o que está descrito em Apocalipse? Os últimos capítulos, na hora que ele começa a falar do templo, eu acho que é a partir do 46, eu não lembro. Ele começa a falar, leia os 3 últimos capítulos de Apocalipse e compara com Ezequiel. Meu amado, não tem como falar que a Bíblia não é um livro normal. Um livro escrito por homens. Como que um homem escreveu algo que depois o camarada, séculos depois, foi escrever algo falando do futuro que nós ainda vamos viver? E você vê que é preciso o que ele escreve. A segunda coisa que Paulo vai falar aí aos romanos. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Lembra aqueles dons lá de Efésios? É esses ministérios. Aqui não é só aqueles ministérios, e não é só o corpo diaconal da igreja. Você chega lá na igreja, tem lá, né, os diáconos, aí o camarada pega a bandejinha e acha que está exercendo esse ministério. Não, aqui é o seguinte, eu vou ler aqui o que indica essa palavra, se ministério? Um dom de serviço, implica em demonstrar amor de Cristo às pessoas por atos de serviço. O exemplo, o que é esse ministério? A palavra ministério em Romanos. Um irmão doente, o outro vai lá e se dedica a cuidar dele. Ele está exercendo o que Paulo está falando aqui. Amém? Os irmãos entenderam? Não é ministério na igreja, embora seja também, pode ser aplicado. Mas é principalmente um serviço prestado para alguém. O camarada está lá com dificuldade de cozinhar, não pode fazer comida, e você fala, eu vou fazer a comida para você hoje. É um ministério. Os irmãos entenderam que é um serviço que você presta para alguém? É nesse sentido que Paulo fala assim, se você tem um ministério, você quer prestar um serviço para alguém, meu amado, só tome cuidado para não se tornar escravo dos outros, né? Porque você sabe que o mundo hoje está cheio de esperto, né? Então, se você está prestando serviço e o cara não melhora, joga ele fora da cama e faz ele sarar, mas se você tem esse ministério, meu amado, de prestar serviço para alguém com amor e carinho, você tem esse dom pessoal. Deus não vai te obrigar a cobrir, mas Paulo fala assim, se ministério, dedique-se, né, ao ministério. Dedicar significa oferecer como tributo. Preste muita atenção nisso.
Oferecer como tributo, destinar culto religioso, se consagrar, ou seja, se entregar a alguém. Isso aqui é um ministério difícil, meu amado. Eu estou falando até de mim mesmo, para mim é difícil. Por causa da minha profissão, eu desconfio de todo mundo. Da minha profissão antiga, então, assim, eu acho que todo mundo está querendo tirar casquinha, né? Então é complicado. Eu tenho que me sarar disso ainda, tá? O que ensina, Paulo vai falar assim, o que ensina, esmere-se por fazê-lo. O ensinar aqui, meu amado, já não é um ensino como professor, é conversar com os outros a fim de instruí-lo, pronunciar um discurso didático, na forma de ser um professor, desempenhar o ofício de professor para alguém. Então, quando ele fala assim, o que ensina, esmere por fazê-lo, ele está falando assim, olha, se você tem o dom de ensinar para alguém, se dedique a se preparar para ensinar. Esmerar significa demonstrar esmero, apurar, aperfeiçoar. Se você quer ensinar alguém, aperfeiçoe o seu dom. Eu vou dar aula de música. Se capacite. Se você sente no coração, vai ministrar, faz como Paulo fala assim, isso é um dom pessoal, meu amado. O que exorta com dedicação, esse aqui é um dom que, né, às vezes as pessoas não querem exercer muito não, porque exortar tem aquele tom de chamar a atenção, mas aqui significa estar ao lado. Meu amado, deixa eu falar para você, chamar a atenção não significa que você não gosta da pessoa. Não existe pai que não corrige filho, não existe amigo de verdade que não corrige o outro amigo. Mas com amor, chamar para o lado significa, vem cá, deixa eu conversar com você, você está fazendo isso errado. Essa é a palavra que é exortar. Habilidade de estar ao lado de outra pessoa para encorajá-la, fortalecê-la, consolá-la ou, né, exortar quando for necessário, chamar a atenção. Eu garanto que no meio de nós aqui tem pessoas que fazem um com o outro e nem percebe. Espero que você esteja exortando com carinho e amor, segundo a palavra de Deus. O que contribui com liberalidade. Liberalidade significa ser generoso, foi até orado hoje. Disposição daquele em que seus atos ou em suas intenções dá o que não tem obrigação de dar. Esse dom aqui de contribuir, meu amado, não é para rico. O problema é que a gente interpreta as coisas. Aqui não está falando que o rico tem que dar, não. Aqui está falando que é aquele que contribui com generosidade. E generosidade não quer dizer quantidade, mas o amor que está envolvido naquilo que dá. O exemplo disso aqui, claro e preciso, o bom samaritano. O exemplo disso aqui, aquela viúva que foi lá e põe as moedinhas dela no gasofilácio. É aquela pessoa que contribui não por interesse, mas porque quer ajudar. Isso não quer dizer que a pessoa tem que ser rica, sabe por quê? Tem gente rica generosa e tem gente pobre sovina. Que, às vezes até não está fluindo, né? Não está frutificando, né, a semente, porque a pessoa às vezes segura demais. Esse dom aqui, meu amado, ele faz com que Deus te dê muito, mas não para ficar com você, para você poder contribuir. E volto a falar para você, não significa quantidade, mas a qualidade e a forma como é feita. Tem pessoas que dão 10%, 20%, 10%, mas dá com dor no coração. Esse aqui, contribuir com liberalidade, significa que a pessoa é generosa. Ela contribui porque ela ama a obra, ela ama a pessoa. E não é só na obra não, meu amado, é contribuir com o outro, é fazer o que pode, tá? Amanhã vai estar lá para a igreja poder ler o estudo. O que preside com diligência, né? Aquele, né, que está à frente da obra. Diligência, meu amado, significa ter cuidado, atenção ou dedicação para realizar. Qualquer coisa que você assume, meu amado, se você tem um dom de presidir, o que é presidir? É aquele que está na frente, que lidera, que serve de exemplo. Talvez você não é um líder na igreja, mas você é um líder no seu trabalho. Talvez você não é um líder na igreja, talvez você é o líder da sua casa, da sua família, e as pessoas olham para você sabendo que você é um ponto de referência. Talvez você não é um líder na igreja, mas você é um líder na rua, no bairro da sua casa. É nesse sentido que Paulo está falando aqui. O que preside, ou seja, aquele que é líder, né, mas principalmente da igreja, que faça com diligência. Meu amado, se você é líder no seu emprego, se no seu emprego você lidera, faça com diligência. Em nome de Jesus, dê um bom testemunho de que você é um homem fiel, uma mulher fiel.
Em nome de Cristo Jesus, não desonre o nome de Cristo não, meu amado. Faça o melhor. E Paulo ainda vai falar assim, o autor de Hebreus vai falar assim, né? Paulo fala, né? Também em outras coisas. E não faça porque o seu patrão está vendo, não. Faça de consciência que você está servindo a Deus. Os judeus, meu amado, não separavam a profissão do serviço a Deus. A profissão na cultura judaica é uma forma de adorar a Deus. O sapateiro fazia o melhor sapato porque ele fazia como se fosse para Deus. Então, independente do que você faça, mas se você é líder, principalmente, meu amado, faça com diligência. Procure fazer da melhor maneira, com zelo. Seja responsável. Não deu para fazer, chega para o seu patrão e fala assim, olha, não deu para me fazer. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Seja honesto. O problema é que o camarada não faz, ainda culpa o outro depois. Eu não fiz por causa de fulano. Não, eu não fiz, porque eu não tive tempo, e não tive tempo por isso, por isso, por isso. É mais honesto do que você culpar alguém. Você começa a ver as coisas mudar na sua vida, meu amado, quando você aplica o que a Bíblia ensina a gente no dia a dia. O culto é um lugar da gente cultuar a Deus. Lá fora a gente cultua a Deus exercitando o que nós aprendemos dentro da igreja. Isso é culto a Deus. E Paulo vai terminar falando assim, o que exerce misericórdia, aí vem principalmente o exemplo do bom samaritano, né? Faça com alegria, né? Aquele que envolve-se com os aflitos, a fim de socorrê-los. Esse dom de misericórdia aqui é aquela pessoa que não pode ver o outro sofrendo. Tem a palavra que a gente usa muito, empatia. Não simpatia, né? O simpatia é simpático, mas não tem empatia, não faz nada para ajudar. O camarada é simpático, que Deus abençoe, mas não faz nada para ajudar. A empatia faz com que você... A empatia, é ruim falar isso, porque não é dentro desse contexto, mas a empatia é mais ou menos o que Jesus fez, veio a tomar o nosso lugar. Não serve muito para Jesus não, né? Porque é muito mais profundo, mas é só para você entender o que é esse dom de misericórdia. É fazer um Deus deixar a glória e vir morar no meio dos pecadores, para tomar o lugar deles. Você tem esse dom de misericórdia? Faça com alegria. Faça com alegria. Não faça por obrigação não, meu irmão. É preferível você não fazer. Com sinceridade. É preferível não fazer do que você fazer resmungando, xingando. É preferível falar não. Meu amado, para terminar, eu já estou terminando. Amanhã eu vou colocar esse estudo lá na página da igreja, você vai poder aprofundar. Eu espero que Deus tenha falado do seu coração. Mas para terminar, eu gostaria de ler Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 7 em diante. Diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara a minha ceia, cinge-te e serve-me. A essência, meu amado, de prestação de serviço é o cinge-me e serve-me. Não importa se é pastor, não importa se é apóstolo, não importa se é evangelista, não importa se é mestre, não importa se tem dons sobrenaturais ou se tem dons naturais, né, do coração, como está lá em Romanos, não importa. O segredo de estar no corpo de Cristo é cinge-me e serve-me. Quem está falando isso é Deus. Cinge-me e serve-me. Não estou falando a mim não. Deus falando que qualquer trabalho que nós façamos na igreja é para Ele. Aí ele continua: enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer o servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? O servo sabe o que tem que fazer. O contexto aqui, Jesus fala assim, o servo sabe o que tem que fazer. Ele ainda vai ter que agradecer, porque o mestre lembrou do que ele tinha que fazer. Versículo 10, assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aquele que sabe o que tem que fazer não faz, meu amado, vai estar devendo. Leia depois esse contexto desse texto aqui. Cingir e servir, meu amado.
O que Deus te chamou para fazer? Nós lemos aqui vários exemplos, meu amado, de dons. E eu garanto que se a gente for procurar na Bíblia, a gente acha mais. Se for procurar na Bíblia, a gente acha mais. Como que você tem servido a Deus naquilo que Ele te chamou para fazer? Cinge e serve-me, é o que Deus está falando conosco. Quais os dons que Ele te deu? Você canta? Você toca? Você cuida das crianças? É mestre, professor de criança? Você cuida dos adolescentes, dos jovens? Você faz parte do conselho da igreja e de vez em quando é consultado para algumas coisas? Você compartilha com seu irmão os seus dons quando você o aconselha? Você ajuda financeiramente quando nós pedimos aqui na igreja alguma cesta básica, alguma coisa? Não vou nem falar de oferta e dízimo não, porque isso aí já é pelo menos isso, né? Mas você se comove com alguma coisa e compartilha a misericórdia? Fique de pé no seu lugar. Senhor, nós te damos graça por Tua palavra. Nos ensine, Senhor, a viver de conformidade com aquilo que é ensinado. Obrigado pela vida de Paulo e de tantos homens, Pai, profetas, mestres, pastores, Senhor, da igreja primitiva, que deixaram, Senhor, tantos ensinamentos para nós. Que nós, como a igreja, Senhor, atual, possamos voltar ao princípio e rever esses ensinos, esses preceitos e vivenciá-los no nosso dia a dia. Amado Espírito Santo, nos convença da verdade, que o homem não venha nos enganar com a mentira, mas que toda a verdade revelada, segundo a Tua palavra, esteja em nossa mente e nosso coração, nos livre do engano, e manifesta os dons, Pai, como foi ensinado nos cultos passados e foi falado essa noite, os dons ministeriais, os dons pessoais. Nos ensine a exercê-lo para a glória do Teu nome. Nos ensine, Senhor, para que tenhamos unidade, para que a nossa igreja possa ser realmente o corpo de Cristo. Manifesta, Senhor, os dons no coração e na mente daqueles, Senhor, que ainda não os têm, que eles os reconheçam e os pratiquem no dia a dia, no emprego, na família, que possamos ter esses dons, Pai, e manifestá-los e exercê-los para a glória do Teu nome. Amado Espírito Santo, nos ensine a ter a varonilidade, a estatura de Cristo, ao padrão que a Bíblia nos quer de santificação, para podermos mostrar ao mundo que o Senhor enviou Cristo, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a viver de verdade aquilo que nós pregamos, aquilo que nós escutamos, aquilo que nós lemos. Nos faça ser diferente desse mundo, Pai, decaído, que possamos realmente ser luz e sal para esse mundo, Senhor, que já, Senhor, passará para o Teu juízo. Nos livra do mal, não nos deixe cair em tentação e nos ajude, Senhor, a Te servir, a nos cingir e Te servir, Senhor, da melhor forma para a glória do Teu nome. Em o nome de Cristo Jesus nós Te pedimos. Pai, nós queremos agradecer pela vida dos aniversariantes. Ontem foi aniversário da irmã Claudinha, obrigado pela vida dela, Pai, ela recebeu muitos parabéns, mas nós queremos abençoá-la de uma forma especial, orando pela nossa irmã. Encha ela da Tua presença, apresentei ela de uma forma especial, olha para o coração dela, aquilo que ela tem pedido ao Senhor, que o Senhor manifeste, Senhor, como um presente de carinho do Senhor para a vida dela. Dê ânimo, força, saúde, Senhor, para que ela continue a trabalhar, a ajudar na administração dessa igreja, a exercer o ministério dela, e também, Pai, aonde ela estiver, na família, Senhor, no trabalho, ela seja a luz para a glória do Teu nome. Que nesse novo ano de vida, Pai, ela possa, Senhor, ver a Tua mão a conduzindo. Queremos Te pedir também, Senhor, pela nossa irmã Leia, que fará aniversário na terça-feira, que o Senhor possa abençoá-la, Senhor, preparar, Senhor, um presente especial para ela, enchê-la da Tua presença, do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa manifestar a Tua glória, Pai, continuar conduzindo, Senhor, que a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, acompanhe todos os dias desse novo ano de vida que se inicia para a glória do Teu nome. Pai, nós queremos apresentar a Ti a vida do irmão Paulinho, ele está muito resfriado. Sara o Teu filho, Pai, pelo Teu poder, para a glória do Teu nome. Sara, Senhor, que todo resfriado, Pai, todo vírus, Senhor, seja, Senhor, destruído, Senhor, pelo Teu poder, que o Senhor possa manifestar a cura, Senhor, do corpo, Pai, do Teu filho, e assim o Teu nome seja glorificado. Pai, de uma forma especial, nós queremos pedir para a nossa irmã Neuza, lá de Natércia, Senhor, para que o Senhor traga consolo e conforto ao coração dela, pela
menininha, Senhor, que faleceu, a perda, Senhor, dessa família. Senhor, que o Senhor possa consolar os corações dos pais, Senhor, da Antonella. Que o Senhor possa enchê-los, Senhor, de consolo e conforto. Olha para o coração da sua serva Neuza, Pai, que está, Senhor, ferido pela perda, Senhor, de uma criança querida, Pai. Mas que ela possa, Senhor, entregar a Ti essa dor, esse momento, Senhor. Como todos os familiares e amigos, Senhor, dessa criança. Consola-os, Senhor, conforta-os, Pai. Para a glória do Teu nome, Pai. Que eles possam se refugiar em Ti e serem abraçados nesse momento tão difícil, Pai, da perda de uma criança. Pai, nós queremos, Senhor, apresentar a Sandra e sua família, que o Senhor as visite, Senhor, essas pessoas, o seu lar, que haja salvação, Senhor, nessa família. Olha, Senhor, para a Sandra e sua família, que haja salvação, Pai, para a glória do Teu nome. Apresentamos, Senhor, os missionários dessa igreja, o Raoni, a Beck, Senhor, as crianças, Senhor. Apresentamos, Senhor, os demais missionários, a minha vida, a minha família, que o Senhor possa, Pai, o Diego e a Tiane, Senhor, as filhinhas deles, Senhor, Pai, que o Senhor possa abençoar-nos, Senhor, com toda a sorte e bênção. Senhor, que nós possamos estar fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Pai, que os missionários dessa igreja e aqueles outros que o Senhor ainda virá a levantar, possam ser enviados com autoridade pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, chamados pelo Senhor, supridos pelo Senhor, e assim poder fazer uma boa obra para a glória do Teu nome. Nos livra do mal, nos livre de todo ataque do inimigo, Senhor, que possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo para a glória do Teu nome. Pai, nós queremos apresentar a Ti o bazar da igreja que é missionário. O Senhor tem surpreendido, queremos, Senhor, te pedir, nos surpreenda ainda mais. Abençoa, Senhor, aqueles que têm contribuído com o bazar, aqueles que têm comprado, adquirido, Senhor, e têm abençoado a Tua obra. É um bazar, Senhor, missionário, é para a obra missionária, Pai. Que o Senhor possa atrair pessoas, Senhor, tanto para contribuir com materiais, como também para adquirir, Senhor, os materiais que ali são expostos, Senhor. E assim possa ser suprida, Senhor, a obra missionária que essa igreja exerce para a glória do Teu nome. Pai, te apresento, Senhor, a liderança dessa igreja na pessoa do pastor Tércio, Senhor, a família, Senhor, do pastor Wellington, o Hélio, Senhor, cada membro do conselho, cada professor, Senhor, todo o trabalho que é feito aqui com a adolescente, com os jovens, Senhor. Pai, nós te pedimos, abençoa, Pai, essa igreja. Pai, que tudo aquilo que não te pertence seja tirado, que o Senhor levante mais pessoas para estar ombreando, Pai, com o pastor dessa igreja nesse trabalho, Senhor, que possa ser exercido, Senhor, com diligência, Senhor, com amor, Pai, cada um que foi chamado para exercer um ministério, uma função neste corpo dessa igreja, que nós chamamos de Igreja Batista das Nações. Supra, Senhor, a necessidade dos seus filhos, olha para a família, Senhor, daqueles que fazem parte desse ministério, e ao mesmo tempo nós te pedimos por cada família que pertence a essa igreja, cada família que está aqui representada, Senhor, cada família, aqueles que estão em casa, Senhor, assistindo, e aqueles que estão aqui, abençoa a Tua igreja, Senhor, e traga alma, Senhor, para essa igreja, para a glória do Teu nome, é o que nós pedimos. Abençoa, Senhor, a cidade de Bela Vista, abençoa, Senhor, aqueles que governam essa cidade. Senhor, abençoa o prefeito, os vereadores, Senhor, aqueles que exercem, Senhor, a justiça e o juízo, Senhor, sobre essa cidade. Pai, os juízes, os policiais, os promotores, Senhor, os professores, Senhor, que cuidam, Senhor, de crianças e adolescentes e jovens dessa cidade. Abençoa, Senhor, que os Teus anjos poderosos estejam, Senhor, patrulhando essas ruas, manietando todo espírito, Senhor, de devassidão, todo espírito, Senhor, de vício, Senhor, de prostituição, Senhor, de droga, de tudo aquilo que não provém do Senhor, seja reprimido pelo Teu poder, repreendido por Tua glória, que os Teus anjos, Senhor, estejam expulsando, Senhor, todos esses espíritos, que haja paz sobre a cidade de Bela Vista, que haja paz, Senhor, sobre o estado de Minas Gerais, que haja paz sobre a nossa nação, Pai. Levante homens tementes a Ti para nos governar, homens, Senhor, que temam ao Senhor, que temam de que sejam retos, íntegros e tementes ao Senhor para nos governar, que haja paz sobre a nossa nação, é o que nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos despeça em paz, Senhor, que a nossa semana seja abençoada, que a Tua graça e a Tua misericórdia nos acompanhem, que o amor de Deus, a graça bendita em Cristo Jesus, as consolações e a unidade do Espírito Santo sejam com todos hoje, até que Ele venha. E toda a igreja diga, cumprimente seu irmão e vamos à paz do Senhor.